Blutige Insolvência adiada a sangue. Por que nossas elites precisam da guerra? Krieg brauchen. Gegen den Contra a corrente. Vamos ao que interessa. Pizzaschachteln. Das erste, was ihm auffällt, Caixas de pizza. A primeira coisa que chamou sua atenção foram aquelas caixas de pizza rasgadas, gordurosas e meio abertas, sobre o carpete gasto do corredor, no quinto andar do prédio de apartamentos Chelsea Cloisters, na Sloane Avenue. O motorista do serviço Psycho Cars o levara do aeroporto de Heathrow até lá em pouco menos de 1 hora. Ele fez o check-in, jogou a mala sobre a cama e entrou no carro de novo, para ainda naquela tarde editar, no estúdio da Great Chapel Street, sua primeira reportagem de Londres. Petra e os colegas da redação em seu país tinham preparado para ele alguns itens engraçados de viagem, numa caixa com a inscrição Grã-Bretanha, por último, mas não menos importante. Na despedida, todos riram muito e comemoraram junto com o correspondente recém-nomeado. E na redação do Soul, ele foi recebido com sorrisos amistosos. Wurde mit freundlichem Lächeln empfangen. Der ruft hier nicht einfach an, so die Ele não simplesmente liga para cá, comentou a diretora do estúdio, bem-humorada. Ele me escreve uma carta. Gostei disso. Era 1º de julho de 2003. A cidade suava sob um calor escaldante. O primeiro-ministro Tony Blair estava no turbilhão de sua crise mais grave, envolvendo documentos de inteligência manipulados, com os quais Downing Street havia justificado a invasão do Iraque, em violação ao direito internacional, ao lado dos Estados Unidos. E, na rotina extenuante do noticiário do dia, passou despercebida a pergunta sobre quem poderia ter jogado, sem pensar, no corredor as caixas de pizza vazias. In den Flur geworfen haben könnte. Zunächst dachte auch nicht weiter über die zahlreichen langbeinigen. No início, ele também não pensou muito nas numerosas jovens de pernas longas e saias curtas, que ao cair da noite se reuniam no saguão do Chelsea Cloisters. Uma após a outra passavam pelo porteiro e seguiam para a Sloane Avenue. Lá, entravam nos cupês esportivos para, como ele imaginava, dar uma volta no quarteirão. O inglês truncado e os fragmentos de russo ou ucraniano as identificavam como turistas ucranianas, para quem, evidentemente, o Cloisters tinha se revelado uma dica secreta. Dias depois, ele reparou na concessionária Lamborghini perto da estação de metrô South Kensington, que sempre tinha apenas os modelos mais novos. Amarelos, vermelhos, pretos, conversíveis ou cupês esportivos. E aos poucos, ele se deu conta de que para esses carros de luxo ao redor do Hyde Park também devia haver compradores. Rund um den Hyde Park auch Käufer geben musste. Es war unglaublich viel Geld in der Stadt. Havia dinheiro demais na cidade. O setor financeiro criava títulos cada vez mais novos e complexos, obrigações de dívida colateralizada, as CDOs, por trás das quais muitas vezes havia imóveis sem valor, swaps de crédito contra a inadimplência, os CDS, que supostamente deveriam segurar um calote, mas que na verdade eram apostas. Os banqueiros criavam dinheiro do nada e comemoravam novos lucros. Pouco depois da guerra contra o Iraque, desencadeada por Washington e Londres, o petróleo do deserto faria dinheiro correr para as rodas dos agiotas do distrito financeiro. Afinal, novos recursos naturais são a base para operações com derivativos alavancados e para novos empréstimos, que prometiam novos prêmios e novas receitas de juros. Quem levava para casa menos de 50.000 libras esterlinas por mês, entre salário base, bônus e gratificações, saindo das torres de vidro do distrito financeiro, era considerado um caso social. O dinheiro desaparecia em paraísos fiscais, imóveis de luxo, carros de luxo e nos bolsos das garotas que subiam para o banco do passageiro. Eram elas que, depois do trabalho, às vezes ainda pediam algo no serviço de pizza à noite e, exaustas, jogavam a caixa de papelão diante da porta do quarto. Eram cenas que ele podia observar quando, à noite, ficava sentado em frente ao Hourglass, na Brompton Road, e tomava mais 1 ou 2 pints para desacelerar depois da agitação nervosa do trabalho diário com cinema e notícias. Premier Tony Blair war Dauerthema.
O primeiro-ministro Tony Blair era um tema constante. Os dossiês duvidosos com os quais ele tentou arrastar o país por uma guerra, por meio de truques sujos e mentiras sobre supostas armas de destruição em massa no Iraque. Uma guerra que, como era fácil perceber, era uma guerra pelo petróleo iraquiano. Petróleo que, por sua vez, deveria se tornar a base para novos negócios especulativos e contratos futuros de commodities, novos créditos e novos investimentos. Não só o cientista do governo David Kelly, que a BBC expôs como fonte das informações sobre a operação de engano oficial do governo, teve de morrer pelos lucros da indústria financeira. As pessoas no Iraque também. Mas os banqueiros tiravam seus conversíveis da garagem subterrânea, pegavam uma acompanhante ou desapareciam na boate do outro lado da rua. A bolha de crédito crescia cada vez mais, até que o Iraque afundou em guerra civil e caos, e o Ardna finalmente estourou em 2008. A City de Londres era um estado dentro do estado. Desde que Maggie Thatcher acabou com a indústria para manter a classe trabalhadora sob controle, o dinheiro passou a ser ganho no reino, principalmente no setor financeiro. O escritório de correspondentes praticamente não noticiou como a crise financeira foi se formando e onde estavam suas causas. A atenção se voltava, sobretudo, para o verão do século, o fã-clube da Lady Diana de Weizsäusheim, na Baixa Francônia, e, claro, para a crise permanente de Tony Blair. Se ainda sobrava algum tempo, havia churrascos no terraço, no clima ameno do fim de tarde, como nas transmissões públicas da Copa do Mundo de Futebol, no verão de 2006, quando a cerveja corria em abundância. No caminho de volta para casa, vindo do Soho, ele podia admirar em Piccadilly a filial da comerciante de diamantes De Beers, uma reminiscência das verdadeiras relações de poder. Empilhado nas livrarias estava o romance Brick Lane, de Monica Ali. Nazneen tem 19 anos quando deixa seu pequeno vilarejo em Bangladesh para se casar, em Londres, com um homem que ela não conhece e que é muito mais velho do que ela. Sem instrução, mas inteligente, ela percebe muito rapidamente que os grandes sonhos desse homem, de prosperidade e ascensão social, nunca se realizariam. Já os pequenos sonhos dela se tornam realidade. Ela aprende inglês com as filhas, encontra trabalho numa fábrica de roupas e em Razia, uma amiga corajosa. Quando o marido decide voltar para Bangladesh e seu amante, Karim, quer cada vez mais enquadrá-la no ideal de mulher muçulmana, ela se liberta dos dois e escolhe viver na Inglaterra. Neste romance, Londres se reencontrava, a cidade como uma promessa. Quem chegava ali vindo da selva da simplicidade religiosa e do atraso cultural, podia por esforço próprio abrir caminho para a liberdade. Londres como uma capital colorida, cosmopolita e tolerante. Era assim que se gostava de se ver. O cenário era Brick Lane, a rua onde muitos imigrantes pobres de Bangladesh aprenderam o que significa ser britânico. 10 anos depois, ele encontraria um secretário de Estado de Schleswig-Holstein, que justamente naquela época trabalhava na gestão de riscos do Deutsche Bank, em Londres. Ele chegou a Kiel pelos Verdes e de 2012 a 2017 atuou ali como funcionário político, primeiro no Ministério das Finanças e depois na Chancelaria do Estado. Eu morei na Brick Lane, sei o que isso significa. Ele respondeu, eu conheço a Brick Lane. Quando estive lá em 2003, vi sobretudo yuppies. O clima esfriou imediatamente. Faça perguntas precisas, por favor. Um filho da burguesia que queria se dar a imagem de alguém que ascendeu socialmente. Em 2024, ele foi para a Fundação Neutralidade Climática. Lá, continuou a implementar o programa de mudança climática impulsionado pela Fundação Rockefeller, com o qual ela abre novos mercados para o capital financeiro. Quando Monica Ali publicou Brick Lane, a rua já havia começado a se tornar um ponto de atração para turistas e pessoas de renda mais alta. Numa sexta-feira à noite, ele tomou 2 pints no pub Nellie Dean's, na Dean Street, e seguiu para o leste.
Naquela noite de verão, ele pôde ver como a Brick Lane tinha se tornado o álibi de um distrito financeiro que, em essência, escrevia suas próprias leis. Nessa zona extralegal, banqueiros e escritórios de advocacia garantiam que oligarcas ucranianos pudessem fazer seu dinheiro desaparecer em empresas de propósito específico e paraísos fiscais, enquanto os banqueiros e seu séquito gastavam seus bônus à noite na Brick Lane. As placas das ruas ainda estavam em Bengali, mas o cheiro de curry se dissipava. A rua entre Bethnal Green ao norte e Whitechapel ao sul começava a ser colonizada pelo distrito financeiro. Numa noite de agosto, ele saiu em alta velocidade, meio bêbado, com um amigo no carro dele, pelo trânsito na mão inglesa da cidade vazia. Vinham de uma festa e ele estava ao volante, conta Amy. Uma vez, aqui em Londres, eu tive um relacionamento com uma russa que comandava uma rede de garotas de programa, com mulheres da Rússia e da Ucrânia. Com isso, ela ganhava muito dinheiro. Ela simplesmente procurava um homem, não alguém que a sustentasse. Procurava alguém que a levasse para jantar em restaurantes caros e a acompanhasse à ópera. Alguém que mergulhasse com ela no clima de uma vida burguesa e culta. Ela literalmente me arrastou e nós éramos muito felizes juntos. Planejávamos passar férias juntos na Espanha. Na noite antes da viagem, eu me acabei na bebida. Na manhã seguinte, o despertador me arrancou do sono. Eu estava num estado catastrófico. Juntei depressa algumas coisas, joguei na mala e em Heathrow, ela percebeu na hora que eu tinha bebido muito e ainda estava longe de estar sóbrio. Na fila do balcão, notei que tinha esquecido dinheiro, cartões de crédito, tudo. Durante 14 dias, ela pagou tudo, não falou mais uma palavra comigo, e depois de volta, nos separamos por. Essa foi a minha história com a chefe russa de uma rede de call girls. Ele respondeu, seco, meio sério, meio brincando, seu idiota. O relatório sobre tráfico de pessoas do Departamento de Estado dos Estados Unidos contabilizou em 2011 até 800 mil vítimas de tráfico humano no mundo, e observou de forma lacônica que o número de ucranianas forçadas à prostituição continuou aumentando em 2010. O tráfico funciona de forma organizada e rotineira, por meio de redes. Em 2003, o Home Office estimou em cerca de 4 mil o número de trabalhadoras do sexo que entraram no país. Em 2010, esse número foi estimado em 2.600. Só por Odessa, milhares de mulheres seriam levadas para o mercado sexual em toda a Europa. Algumas são forçadas a isso. Outras são atraídas com promessas de empregos em escritórios ou como modelos. Algumas não veem outra forma de sobreviver e tentam desesperadamente deixar a cidade. Cerca de metade delas vem da região de Odessa, onde traficantes de mulheres percorrem os vilarejos e seduzem garotas com histórias de oportunidades profissionais e riqueza. A partir de Odessa, o tráfico de pessoas é gerenciado por uma rígida hierarquia de cafetões, donas de bordéis e uma máfia transnacional protegida por policiais corruptos. O relatório também menciona o envolvimento de membros do governo. É um negócio lucrativo. Depois do início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022, muitas mulheres foram obrigadas a fugir e forçadas a entrar no mercado do sexo fora da Ucrânia. A presença em massa de prostitutas ucranianas ocasionais com visto de turista reflete o empobrecimento de seu país de origem, um processo ligado à crescente integração aos circuitos econômicos ocidentais, no qual Malta desempenha um papel importante. Pois é lá que oligarcas ucranianos criam sociedades de propósito específico e holdings para tirar do alcance do próprio governo em Kiev as fortunas saqueadas durante a privatização da economia. Em Londres, o capital errante dos oligarcas ucranianos encontrou um porto de ancoragem atraente. Isso já era garantido pela posição administrativa da City de Londres, que há séculos tinha sua própria administração,
a City of London Corporation, seu próprio prefeito, o Lord Mayor of London e sua própria polícia. Assim ela escapava ao controle do governo em Westminster. Und sich so dem Zugriff der Regierung in Westminster entzog. Com isso, o Lord Mayor se torna o chefe do mais poderoso lobby financeiro do mundo, e sua administração usa riqueza e status para promover a desregulamentação do setor financeiro, não só em Londres, mas no mundo inteiro. Foi para cá que vieram os lucros das colônias do Império Britânico. Aqui foram financiadas as guerras dos reis. E foi aqui que se inventaram os atalhos para contornar os controles estatais de câmbio. Já nos anos 1950, instituições financeiras britânicas passaram a aceitar depósitos em dólares americanos. Na época, o comércio de moedas estrangeiras era oficialmente proibido, e elas ofereciam juros mais altos do que os permitidos pelas autoridades dos Estados Unidos. Esse chamado mercado de eurodólares, quase sem regulamentação, cresceu rapidamente. Em 1980, os depósitos tinham chegado a 500 bilhões de dólares americanos. Em 1990, quase 90% de todos os créditos internacionais eram concedidos por meio dela. Ao mesmo tempo, os bancos londrinos mantinham vínculos estreitos com os restos do império. As Ilhas Cayman, as Bahamas, as Ilhas Turcas e Caicos, as Ilhas Virgens Britânicas, as Ilhas do Canal e justamente Malta. Assim, Malta se torna uma estação de transferência para a City de Londres. Patrimônios ucranianos migram para paraísos fiscais ocidentais, que por sua vez favorecem a fuga de capitais. É aqui que está a origem da estratégia offshore da City, atrair dinheiro e ao mesmo tempo fazê-lo desaparecer do fisco. A Square Mile da City continua sendo até hoje um imã para dinheiro de evasão fiscal vindo do mundo inteiro. Aqui não se trata de investimentos sustentáveis, mas de lucros rápidos. Essa economia de cassino ajudou a primeira-ministra Margaret Thatcher a deslanchar depois de sua eleição, em 1979. Os controles cambiais foram abolidos, a libra se valorizou, as exportações ficaram mais caras e 1/5 dos empregos industriais desapareceu, enquanto o setor financeiro crescia desmesuradamente. Em 2024, circulavam por aqui, nos dias úteis, 400 mil banqueiros, corretores e funcionários de seguradoras, que geravam 8% da produção econômica britânica. Gênios das finanças inventaram derivativos de crédito, títulos securitizados e fecharam todo tipo de contrato a termo para fazer ainda mais dinheiro a partir do dinheiro. Os salários altos e os bônus levaram outros setores para o boom, como o mercado imobiliário, a gastronomia e as redes de acompanhantes. Mas, ao mesmo tempo, aprofundaram na cidade o abismo entre ricos e pobres. Além disso, a City tem uma forma muito particular de democracia, porque os bancos ali instalados também podem votar. E o número de votos depende da quantidade de funcionários. Muitos empregados, muitos votos. Assim, as grandes empresas têm sempre a maioria. Os parlamentares viram lobistas da indústria financeira. E o grande capital ganha uma democracia de fachada, bem polida. Outro passo decisivo veio em outubro de 1986. O parlamento britânico aprovou uma lei conhecida como Big Bang, uma libertação para o grande capital, que eliminou mais controles e atraiu banqueiros americanos para a City. Nos anos 1990, o colapso do Bloco do Leste livrou os capitalistas do Ocidente de uma possível alternativa. Os ganhos das privatizações dos oligarcas transformaram antigos bens públicos em propriedade privada e levaram bilhões novos para a City de Londres. Os vencedores da transformação no leste europeu os carregaram para lá. O dinheiro vinha de seus saques nos países de origem, onde a população empobreceu e teve de pagar a conta. Tomando isso para o modelo de negócio na União Europeia.
Subornar facilmente oligarcas corruptos e elites nacionais, sobretudo na Ucrânia e na Moldávia, que têm poder econômico, para então virar esses países e puxá-los para os circuitos financeiros do mercado de capitais ocidental. Nesse processo, bancos britânicos também tiveram um papel no roubo de bilhões de recursos públicos. A legislação britânica permissiva facilita a lavagem de bilhões em dinheiro roubado e sua entrada na União Europeia. Desde então, fica garantido que sempre haja capital novo entrando para investimentos e que, por meio dos recursos dos países-alvo, petróleo, gás, terras raras, solos de terra preta, siderúrgicas, oleodutos e gasodutos, portos, estejam disponíveis novas garantias para novos empréstimos. Mas isso acontece às custas da população dos países vizinhos da União Europeia. Pois o patrimônio público foi privatizado a preço de liquidação. Em vez de investir, o capital foi retirado do controle do próprio Estado. As empresas se deterioraram ou foram fechadas de vez. Muitas vezes os salários não eram pagos e muitos trabalhadores perderam o emprego. Eles vivenciaram um processo de pauperização absoluta, como descreve Karl Marx. E então bastava atribuir o resultado desolador à má gestão comunista. As famílias no leste da Ucrânia passavam fome. E enquanto as rolhas de champanhe estouravam no distrito financeiro de Londres, nos anos do milênio, regiões inteiras eram desindustrializadas e os trabalhadores empobreciam. Todas as guerras são guerras de bancos, diz o analista financeiro Alex Kreiner. Sagt der Finanzanalyst Alex Kreiner. Die Töchter dieser Arbeiter in der Ukraine, das waren die... As filhas desses trabalhadores na Ucrânia eram as que moravam comigo no Chelsea Cloisters, na Sloane Avenue. Elas lotavam os clubes e os bares chiques. Depois que escurecia, entravam nos conversíveis Lamborghini reluzentes que os banqueiros deixavam na garagem subterrânea e só tiravam à noite para dar algumas voltas no quarteirão e pegar alguma loira que mal entendia inglês, mas fazia bem o trabalho dela. E assim, noite após noite, elas ficavam na recepção do Chelsea Cloisters, com suas saias curtas. Mulheres que, com um visto de turista de um mês, ganhavam ali o que precisavam na Ucrânia para sustentar o amante em Kiev, ajudar os pais em Dnipro e pagar a consulta médica dos avós. Tudo gente que um dia tinha depositado sua esperança na União Europeia e a quem, depois do golpe no Maidan em 2014, bandeiristas da Galícia puderam facilmente convencer de que os russos eram culpados de tudo. Os de Moscou, ou os Vatniki, os sub-humanos do leste da Ucrânia, que o melhor seria fuzilar ou expulsar. É claro que os vistos de turista para as colegas de moradia dele, na Sloane Avenue, não caíam do céu. No consulado britânico em Kiev, os pedidos eram apresentados de maneira perfeita e profissional. O atendimento era rigidamente organizado. Precisavam de pessoas que falassem bom inglês, que conhecessem o procedimento de solicitação, talvez já estivessem familiarizadas com os funcionários consulares, pessoas que pudessem adiantar a taxa. Por tudo isso, as garotas tinham de pagar. Ou podiam quitar a dívida depois, trabalhando. Com juros, é claro. A ideia de igualdade e justiça foi, por enquanto, parar na lata de lixo da história. Os banqueiros eram vistos como mágicos, e o governo atendia a todos os desejos da City. Isso valia também e principalmente para Tony Blair e o New Labour. Todos os grandes partidos em Westminster recebiam doações de empresas financeiras e de pessoas ligadas à City. E, dos 20 doadores mais generosos dos conservadores entre 2010 e 2015, 8 ganhavam dinheiro no distrito financeiro. Pelo menos tão importante era o efeito da porta giratória entre os ministérios e as empresas financeiras. Depois de deixarem a política, políticos de destaque eram contratados para empregos muito bem remunerados em empresas financeiras. Depois que Tony Blair deixou o cargo de primeiro-ministro, aceitou um posto de meio período como consultor no banco de investimentos JP Morgan. Sua remuneração anual foi estimada entre 500 mil e 2 milhões e meio de libras. Na City, o clima era de festa. Pegue enquanto ainda dá para pegar.
Na década anterior à crise, o setor financeiro cresceu 2 vezes mais rápido que o restante da economia britânica, a uma média de 6% ao ano. Com sua concentração de bancos comerciais, fundos de investimento, corretoras de valores, seguradoras e resseguradoras na City, Londres tinha recuperado da Wall Street a reputação de principal centro financeiro do mundo. Ninguém, nem mesmo o governo em Westminster, estava disposto a enfrentar as consequências negativas de um setor financeiro superdimensionado. A supervalorização da libra beneficia a City de Londres, porque busca atrair investidores ricos de territórios offshore, e eles não virão se a libra perder valor. Mas a taxa de câmbio elevada destrói a competitividade da indústria nos mercados internacionais, leva a falências e à perda de empregos, além de provocar um déficit na balança comercial. Assim, a Grã-Bretanha precisa atrair dinheiro para reequilibrar a conta corrente. Todos acreditavam que fragmentar e espalhar os riscos de crédito pelo mundo tornava o sistema mais seguro, porque queriam acreditar nisso. Enquanto visitava o túmulo de Karl Marx no cemitério de Highgate, o túmulo verdadeiro fica bem longe do monumento memorial, na parte judaica mais ao fundo do cemitério. A coalizão vermelho-verde em Berlim também queria desmontar a Alemanha SA, e com isso, alimentou o capitalismo financeiro. A isenção fiscal sobre os ganhos de capital, em 2002, permitiu que os bancos vendessem suas participações industriais sem pagar impostos e investissem o dinheiro em apostas na bolsa. Isso teve 2 consequências fatais. Por um lado, os bancos alemães foram rapidamente arrastados para o turbilhão da crise financeira de 2008. Sem essa realocação, eles teriam sido parcialmente poupados. Por outro, a indústria financeira internacional pôde comprar participações em empresas alemãs e, assim, influenciar decisões de gestão. Em Londres, na primavera de 2009, o vento da quebra financeira varria destinos humanos pelas ruas chuvosas, como latas de cerveja vazias. Os banqueiros já não gastavam dinheiro com tanta facilidade, e as festas de lançamento de ações foram canceladas. Nos jantares de negócios, dispensavam-se as acompanhantes, todas com um botão a mais aberto na blusa. Na vida privada, abria-se mão dos programas e dos excessos. A família voltava a ser o foco, e as garotas de programa eram mandadas embora, que se virassem. Os oligarcas ficavam com o capitalismo, os clubes de futebol como o de Roman Abramovich, os campos de golfe, os clubes e salões. As garotas da Ucrânia ficavam com a exploração, a culpa coletiva e a prostituição de rua, onde se juntavam cada vez mais jovens mulheres do sul de Londres. Ele próprio estava presente quando operários da construção poloneses arrombaram na Jamaica Road um conjunto habitacional vazio, sem aquecimento e sem água encanada. Sob a chuva de Londres e no frio congelante de março, eles precisavam de um teto e de um lugar para dormir. Tinham sido demitidos de um dia para o outro. A crise bancária levou as construtoras à falência. Nos canteiros de obras, os guindastes pararam de repente. Salários pendentes deixaram de ser pagos. E aqueles que esperavam ganhar mais no East End, trabalhando de macacão do que em casa, como professores ou docentes universitários, simplesmente não tinham dinheiro para a passagem de volta a Varsóvia. Num pub em Brixton, ele precisou apartar uma briga, porque poloneses e britânicos, bêbados, queriam partir para cima uns dos outros e já pegavam cadeiras. Parem, pessoal, e se acalmem. Vocês não vão conseguir uma vida melhor brigando entre si. Essa merda toda tem a ver com classe, não com raça. Você pode encontrar homens decentes em qualquer país. A crise bancária foi repassada para baixo. Tanto os trabalhadores poloneses quanto os britânicos estavam com a água no pescoço. E a raiva, por muito tempo encapsulada na luta cotidiana pela sobrevivência que o neoliberalismo tinha deixado para trás, os cortes salariais, a intensificação do trabalho, as demissões, o medo do próprio fracasso, o esgotamento, a resignação irrompeu com mais força onde o terremoto tinha causado os maiores danos.
Entre os britânicos à mesa já fazia tempo que se conseguira deslocar a fúria reprimida deixada pelo neoliberalismo para um reflexo racista. A última coisa de que essas pessoas castigadas pelo capitalismo precisavam eram lições sobre diversidade ou sobre o clima. Mas elas eram receptivas à razão e ao respeito. E, acima de tudo, não queriam passar vergonha diante de um estrangeiro, muito menos diante de um alemão. Vocês ouviram isso, senhores? Amigos, acho que ele tem razão. Vamos continuar amigos e tomar mais uma cerveja. Com o dinheiro dos contribuintes, os governos salvaram os bancos. Mais de 1 trilhão de libras, ou seja, 1.000 bilhões, foram gastos pelo Estado britânico desde 2007 para salvar os bancos. Mas a recessão que veio depois custou ainda mais caro. A economia encolheu entre 10% e 15%. Empregos foram perdidos, as dívidas aumentaram drasticamente e vieram medidas de austeridade nas áreas social e educacional. Mais uma vez, a indústria financeira saiu ganhando. A crise financeira trouxe consigo duas mudanças estruturais decisivas no sistema financeiro. Em primeiro lugar, houve uma transferência dos créditos podres para os títulos da dívida pública. Em segundo, esses títulos foram deslocados dos bancos para o sistema bancário paralelo. O resgate dos bancos com dinheiro dos contribuintes, segundo o Banco de Compensações Internacionais, em Basileia, levou a uma redução dos riscos no setor bancário. Ao mesmo tempo, porém, a dívida dos estados aumentou como nunca antes em tempos de paz. Paralelamente, os ativos dos fundos saíram dos balanços dos bancos, enquanto cresceram dramaticamente nos hedge funds, fundos de investimento, fundos de pensão, seguradoras e investidores financeiros. Isso aumenta os riscos. Pois, no sistema bancário paralelo, os investimentos muitas vezes são alavancados com mecanismos de derivativos para aproveitar ao máximo as oscilações dos preços e, ao mesmo tempo, reduzir a necessidade de capital próprio. Isso eleva o risco de vendas emergenciais pró-cíclicas e pode abalar as condições de refinanciamento dos estados. Assim, o orçamento da Alemanha também caiu no cativeiro babilônico de investidores financeiros internacionais, no sistema bancário paralelo, amplamente desregulado. Eles lucram bilhões com a guerra na Ucrânia e podem pressionar qualquer estado que queira sair da frente dos que promovem a guerra, vendendo seus títulos em massa. Os rombos orçamentários que surgiram depois do colapso do sistema financeiro serviram como um pretexto bem-vindo para continuar desmontando o estado de bem-estar social. Diante da escolha entre salvar o setor financeiro ou o estado social, o governo não deixou dúvida de que a Citi tem prioridade. E assim sinalizou ao mundo inteiro que o dinheiro estrangeiro está bem protegido aqui. A indústria financeira precisava ser mantida viva, mesmo o resto do mesmo tem embraced growth in Mauser Narifthi. Há mais de 3 séculos, a City de Londres financia guerras e vende seguros contra a destruição que elas causam. E nesse processo, o centro financeiro usa o caos gerado como arma. A Lloyds de Londres é o pilar securitário da rede de controle financeiro da Citi. Na verdade, não é uma seguradora, mas uma corporação que funciona como um mercado. Nele, vários financiadores, reunidos em sindicatos, se associam para agrupar e distribuir riscos. A Lloyds tem a reputação de sempre cumprir o que promete. Mas isso tem um preço. Em 1898, a empresa formalizou uma prática antiga ao introduzir a cláusula livre de captura e apreensão. Com ela, os riscos de guerra foram excluídos das apólices de seguro, criando-se a possibilidade de cobrar prêmios exorbitantes quando um conflito eclodisse. Essa cláusula foi aplicada na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, no início da Guerra Civil no Donbass e da anexação da Crimeia pela Rússia, em 2014 após a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, e após o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã.
Em 1999, quase o mundo inteiro havia sido aberto ao comércio não regulamentado de derivativos. Assim, títulos da dívida pública, fluxos de petróleo, rotas marítimas e seguros contra riscos de guerra puderam ser fragmentados em credit default swaps, hedges e outros produtos derivativos, tornando-se objeto de especulação. A alavanca decisiva foi o Acordo sobre Serviços Financeiros da Organização Mundial do Comércio, de 1997, o quinto protocolo do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços, que entrou em vigor em 1999. Das 1999 in Kraft trat. Depois disso, todos os 156 estados da OMC tiveram de abolir a separação entre bancos comerciais e bancos de investimento que especulavam com derivativos. O acordo da OMC tornou-se um ariete para abrir os mercados globais a esse negócio de derivativos. Em seguida, o comércio de derivativos explodiu e se transformou em um dos negócios mais concentrados e lucrativos do mundo. E ele é controlado por poucos grandes bancos. Na City de Londres, a maquinaria dos seguros de guerra e a maquinaria dos derivativos trabalham lado a lado. A primeira garante o aumento dos prêmios do caos, e a segunda os colhe por meio da reapresentação de garantias e da apreensão legal. A cobertura dos riscos de guerra é uma forma de seguro, mas o mercado de derivativos é uma armadilha de seguros muito maior, porque os derivativos são vendidos como proteção contra riscos de mercado. Só que eles são uma aposta especulativa que extrai lucros de todos os fluxos econômicos importantes. Em junho de 2025, o valor nominal dos derivativos de balcão em aberto foi estimado em 846 trilhões de dólares, 16% a mais do que no ano anterior. São quase 1.000 trilhões, um número 1 seguido de 15 zeros. O volume das transações nos mercados financeiros já superava em 2016 o faturamento no setor de bens e serviços em mais de 100 vezes. Quando essa bolha estourar, ela vai desencadear uma onda de insolvências, que vai forçar a venda urgente de ativos líquidos. O especialista do mercado financeiro David Rogers Webb documentou mecanismos jurídicos que permitem aos operadores de derivativos reivindicar tudo para si. Isso porque mudanças silenciosas no Código Comercial Uniforme e em regulamentações correspondentes da União Europeia transformaram investidores comuns em meros titulares de direitos, que só têm uma reivindicação jurídica perante suas corretoras de valores mobiliários. Enquanto isso, em qualquer insolvência, ações, títulos e depósitos servem, do ponto de vista jurídico, como garantias para o complexo de derivativos. Garantias que foram dadas em penhor repetidas vezes. Se as garantias dos derivativos falharem, então o castelo de cartas construído sobre elas e continuamente empenhado de novo, desaba. Virão as chamadas de margem, as exigências de aporte adicional. A cadeia de prioridades no acesso será acionada e começará a grande pilhagem. Seria o colapso do sistema financeiro. Para que isso não aconteça, é preciso injetar no sistema cada vez mais garantias, como reservas de petróleo e gás, terras raras, carvão, minério de ferro e minerais de todos os tipos. Elas podem servir como objetos de especulação para lucros futuros e assim como nova base para o comércio de derivativos. No início de 2013, o então primeiro-ministro holandês e futuro secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, firmou um contrato com a Shell e o governo ucraniano. O acordo permite à gigante da energia explorar gás de xisto em uma área de quase 8.000 quilômetros quadrados, na região entre Kharkiv e Donetsk. As multinacionais de energia Chevron e Exxon também tinham assinado contratos desse tipo. No total, as três empresas haviam prometido investimentos de 32 bilhões de dólares americanos, o que já permite prever os lucros esperados. Só um consórcio formado pela Exxon, pela OMV Petrom e pela empresa estatal Naftogaz Ukraine pretendia investir até 12 bilhões de dólares americanos na exploração da maior jazida, em área, do campo de petróleo e gás Skifska, no Mar Negro.
Friedrich Merz, como CEO da BlackRock na Alemanha, aparentemente fez acordos semelhantes para o setor financeiro. O Donbás é rico em recursos minerais como carvão mineral, minério de ferro e minerais importantes, como lítio, manganês, terras raras, grafite e outros metais, que são decisivos para a transição energética. 95% dos recursos energéticos da Ucrânia estão em Donbás. Esses recursos são um importante incentivo para a guerra. Shell, Exxon, Halliburton e Chevron queriam explorar esses recursos com a tecnologia de fraturamento hidráulico e exportá-los para a União Europeia. O senador americano John McCain apareceu no Maidan durante o golpe de 2014. Em 2008, as grandes empresas de energia haviam apoiado sua campanha eleitoral com um total de $2 milhões. E, em troca, McCain votou no Senado contra o apoio às energias renováveis e contra uma tributação mais alta das empresas petrolíferas. Isso poupou ao complexo das grandes empresas de energia custos fiscais de cerca de $13 bilhões. Em maio de 2014, a Burisma Holdings, a maior empresa privada de energia da Ucrânia, nomeou Hunter Biden, filho do vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para seu conselho de administração. Algumas semanas antes, o ex-primeiro-ministro polonês Aleksander Kwaśniewski e Devon Archer, gerente de campanha do futuro secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, já haviam entrado no órgão. No fim de abril de 2014, 4 semanas antes de seu filho ingressar na Burisma, Joe Biden visitou Kiev. Ele conversou com o governo golpista sobre o fornecimento de energia da Ucrânia e prometeu apoiar o país na implementação dos contratos firmados em 2013. Mas as empresas fizeram seus planos sem contar com o dono da casa. Justamente as regiões ricas em gás, a Crimeia e o leste da Ucrânia, resistiram ao golpe na Maidan em 2014. No Donbás, o presidente deposto Yanukovych havia recebido mais de 90% dos votos nas eleições de 2010. A população não queria aceitar a mudança violenta de regime. E na Crimeia, 96,77% votaram em um referendo pelo retorno à Rússia. Em todos os pontos de acesso ao campo de gás de Yuzivska, em Sloviansk, Kramatorsk, Volnovakha, Lysychansk e Rubizhny, cidadãos ocuparam as prefeituras e bloquearam as vias de transporte. Em poucas semanas, a região de extração se transformou em uma zona de guerra civil. A rebelião no Donbás tirou de empresas e bancos ocidentais a possibilidade de transformar os recursos naturais em suas próprias garantias. Em 30 de abril de 2014, o Fundo Monetário Internacional aprovou um pacote de ajuda de $17 bilhões. Os patrocinadores ocidentais de Kiev pressionaram o novo governo a agir contra a revolta e a retomar o controle do leste e do sul. Um relatório da emissora americana CNBC mostra que a ação de Kiev foi impulsionada politicamente por importantes acionistas do Fundo Monetário Internacional para apoiar o governo Yatsenyuk em seus esforços de reforma. O Fundo Monetário Internacional ameaçou: se o governo central perdesse o controle sobre o leste, o programa de ajuda teria de ser reformulado. Em 13 de março de 2014, além do Exército, foi mobilizada também a Guarda Nacional, com 60 mil homens, sob o novo chefe de segurança, o militante de extrema-direita Andriy Parubij. O diretor da CIA, John Brennan, organizou pessoalmente, a partir de Kiev, o envio de dezenas de unidades especiais da CIA e do FBI para estabelecer uma estrutura de segurança contra os insurgentes. O governo golpista também queria impor, por meios militares, a extração de gás por fraturamento hidráulico. A política externa dos Estados Unidos vinha preparando desde 2010 a ofensiva das empresas de energia na Europa Oriental com a Iniciativa Global de Gás de Xisto. Isso é um Royal Flush diplomático, afirmou David Goldwyn,
chefe e coordenador de assuntos internacionais de energia. Ele recomendou que Washington promovesse o acesso a novas áreas de exploração para garantir investimentos. O objetivo era integrar os recursos energéticos ao hemisfério ocidental, reduzir a dependência do gás russo na Ucrânia e na Europa e assim alcançar uma mudança no equilíbrio geopolítico de poder. A parceria energética entre a Alemanha e a Rússia foi identificada como o principal obstáculo. Em um documento confidencial da Rand Corporation, de janeiro de 2022, cuja autenticidade, é claro, foi imediatamente negada mais uma vez, está dito de forma muito clara que a economia dos Estados Unidos, e especialmente o sistema bancário, não podem funcionar sem o fluxo de recursos financeiros e materiais vindos de fontes externas. Para garantir uma transferência de recursos da Europa para os Estados Unidos, seria preciso provocar uma crise econômica na Alemanha. Para isso, seria necessário interromper o fornecimento barato de energia russa. E o único caminho viável seria arrastar a Alemanha para uma guerra na Ucrânia. Desde o início, a guerra na Ucrânia teve como objetivo expulsar o concorrente russo do mercado de energia e gerar novos lucros. Isso era urgente, porque as empresas haviam financiado os investimentos em novas tecnologias de extração com empréstimos de juros altos. O banco de investimento JP Morgan estima a bolha financeira em torno da indústria de fraturamento hidráulico em cerca de 550 bilhões de dólares americanos. Se esses títulos de alto risco entrarem em inadimplência, há o risco de um cenário semelhante ao da inadimplência dos créditos imobiliários no início da crise financeira de 2008. Isso significa que era urgente obter lucros com as exportações de fraturamento hidráulico e conseguir novas garantias para os empréstimos. É exatamente disso que se trata também na guerra da Ucrânia. Foi disso que se tratou em 2003, na guerra contra o Iraque, em violação ao direito internacional. E é disso que se tratará em 2026, na invasão do Irã. Tomar posse de recursos, forçar a abertura de mercados, controlar rotas logísticas, obter novas garantias para novos créditos e alavancar os lucros no comércio de derivativos. Uma das principais acionistas mencionadas pela CNBC foi, provavelmente, Ariane de Rothschild, CEO do grupo Edmond de Rothschild. Em 18 de março de 2014, ela escreveu a Jeffrey Epstein: "Olá, Jeff. Fiquei muito tempo no conselho do banco. Os números são bons, mas não são satisfatórios para mim. Estou pressionando eles a encontrarem mais soluções na reestruturação dos fundos de gestão de patrimônio. Estou em um jantar com um cliente e estou de saco cheio. Sinto falta das nossas conversas e espero que você esteja bem. Amanhã à noite estarei em casa. Você tem tempo? E vamos falar sobre a Ucrânia." Epstein respondeu: "As mudanças na Ucrânia abrem muitas oportunidades, muitas mesmo. De fato, diante das garantias líquidas da Ucrânia, estimadas entre 10 e 12 trilhões de dólares, pode-se falar em grandes oportunidades, e no colapso do sistema financeiro, caso essas garantias não se concretizem. Tudo começou com a ganância por novos lucros e com um movimento de pinça em busca de novas garantias para os especuladores." O golpe em Kiev, em 2014, e o ataque da junta contra a população do leste e do sul da Ucrânia deveriam trazer essas garantias. Isso criou o conflito que levou a uma guerra abrangente com a Rússia e que poderia se expandir para outra guerra mundial devastadora na Europa. Todas as guerras são guerras dos banqueiros. Eles não conseguiram os minerais no leste da Ucrânia, por isso não podem recuar. Eles querem a guerra. Não existe história sem a cena do crime onde ela é cometida. Londres, em 2003, foi o caso limite analítico, no qual o tempo e o espaço se dilataram. Ele teve de admitir que só percebeu isso de verdade quando a crise financeira de 2008 fez desabar o castelo de cartas feito de especulações duvidosas, e em fevereiro de 2014, o primeiro sangue foi derramado na Ucrânia.
O verão já quase dava lugar ao outono. No fim de agosto, ele se despediu do estúdio na Great Chapel Street e do prédio atrás das grades, que há muito tempo já não existe mais, porque teve de ceder lugar à construção do metrô e à especulação imobiliária. A máquina de notícias o tinha cuspido de volta. Ela seguia em frente com outros talentos mais jovens, cada vez mais bem preparados, que produziam filmes e entradas ao vivo como numa linha de montagem e esperavam pela grande carreira. Ele fez uma última caminhada por Covent Garden até a Brick Lane. Depois pediu um almoço em Chinatown. Ao anoitecer, tomou um drink no Hourglass e leu no porta-copo do bar o anúncio da cerveja Spitfire. Juiz, fique de olho nos alemães. Eles sempre querem roubar alguns metros a mais. Juiz, fique de olho nos alemães. Eles ainda querem ganhar alguns metros na trapaça. A advertência bem-humorada dirigida ao árbitro sobre o perigo alemão no futebol evocava na memória de longo prazo a Batalha da Inglaterra e as noites de bombardeio em Londres. Lembranças que hoje voltam à tona com um chanceler que quer transformar as forças armadas alemãs no exército convencional mais forte da Europa. Londres continuava no frenesi das apostas na bolsa, onde também estava o patrimônio de oligarcas ucranianos. E os roubados iam atrás do dinheiro que lhes tinham tirado. Entravam nos carros esportivos diante dos clubes de Chelsea ao cair da noite e, exaustos, jogavam as caixas de pizza no corredor durante a madrugada. Era grande espoliação. O capitalismo de cassino sugava recursos cada vez mais rápido, em quantidades cada vez maiores. Era um esquema de pirâmide que, com novas garantias, deveria salvar antigos créditos podres e apostas bursáteis duvidosas. A guerra, uma gigantesca máquina de lavagem que despeja o dinheiro roubado dos cidadãos, passando por montanhas de cadáveres nas contas das corporações e dos investidores financeiros. Iraque, 2003. Líbia e Síria, 2008. Ucrânia, 2014. Irã, 2025 e 2026. Os mercadores da morte precisam querer a guerra para que o castelo de cartas dos derivativos não desmorone. Uma única e sangrenta postergação da falência. O caminho para a catástrofe final do sistema do capital. Londres era o portão para o inferno, e ele nem tinha percebido. Pegou um táxi da Sloane Avenue até Heathrow e não olhou para trás. Era um verão maravilhoso. Es war ein wunderbarer Sommer.